nós te agradecemos, Pai, pelo descanso que o Senhor nos deu e o privilégio, meu Deus, enquanto muitos não têm, de levantar essa manhã, pois estão numa cama de hospital ou estão enfermos em suas casas. E nós temos esse privilégio, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, o melhor lugar que há para aprender da Tua palavra. Te agradecemos, meu Pai, e pedimos a Sua direção para o conteúdo que vai ser expresso aqui, que cada irmão que ouvir, meu Pai, possa ser abençoado. Meu Deus, esse manual tão especial que o Senhor colocou em nossas mãos, meu Deus, que muitas vezes nós negligenciamos. Meu Pai, que o Seu Espírito Santo fale a vida de cada um aqui, daqueles irmãos também que estão nos acompanhando em casa, que nós possamos pegar mais essa Sua palavra, meu Pai, e meditar nela. Entender, Senhor, que o que está escrito aqui é para que nós tenhamos, meu Pai, um norte a caminhar até a vinda do Senhor. Meu Pai, nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda nessa aula, meu Pai. Tem misericórdia de nós. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Hoje? Grande de boa, todo sentido. Sabedoria, temor sem medo. Como que explicar temor sem medo, hein? Temor, a pessoa fica temorosa, ela fica meio com medo, não é? Amor. Essa é a palavra, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios 9, do versículo 1 ao versículo 18. Cada irmão vai fazer a leitura de um versículo aí, tá bom? Provérbios capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 18. A irmã Miriam passa o microfone, tá bom? A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já enviou as suas criadas a clamar sobre as alturas da cidade, dizendo: Quem é simples, volte-se para aqui, aos faltos de entendimento diz: Vinde e comei o meu pão e bebei do vinho que tenho ministrado. Deixai os insensatos e viveis, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende ao escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio, receba a sua mancha. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em doutrina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Porque o meu entendimento intermédio, teus dias serão multiplicados e os anos da tua vida se aumentarão. Se és sábio para ti mesmo, o és. Se és escarnecedor, tu só suportarás. A mulher chamada insensatez é atrevida, é ignorante e nem se dá conta disso.
Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade. Toma uma cadeira para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento diz. As águas roubadas são doces, e o pão tomado escondidas é agradável. Mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno? Amém? Obrigado, irmãos, pela leitura. Irmãos, quanto de conhecimento e sabedoria tem nesse texto? Muita sabedoria. E aqueles que não seguem a sabedoria provavelmente cairiam no ardil dessa mulher. Uma bonitona na porta, ó, vem cá, tal. Marido saiu, tô aqui, vem cá. Muitos teriam errado. A sabedoria, irmãos, nos livra de muitos males. Os textos diários dessa lição contam a história de um rei. Que rei que era, irmã Miriam? Não, Massueli. Salomão. Um homem, irmã Miriam, que Deus falou com ele em sonho. O que você quer? Eu sou muito novo. Eu gostaria que o Senhor me ajudasse a conduzir o meu povo. E Deus falou o quê? Você não pediu riqueza, você não pediu vingança contra os inimigos, então eu vou te dar. Além de riqueza, muita sabedoria. E dentre os reis não haverá outro como ti, de tão sábio que você é. Só, irmãos, que aí tem um problema que está intrínseco em todo ser humano. Salomão, ele começa a andar com Deus, caminhada com Deus. Quando fica velho, ele começa, por causa de questões políticas, a casar com mulheres. Salomão, ele teve 300 concubinas e 700 mulheres. Aí vai ter alguém que fala, uma já é difícil, agora 1000. E nisso, irmãos, ele permite que no reino de Israel comece a fazer adoração a deuses estranhos que Deus havia prometido ao povo dele, inclusive a Moloque. Aí Deus fala para ele, por que você fez isso? Eu vou rasgar o reino da tua mão. Não vai ser quando você está vivo, mas seu filho vai perder o reino. Que situação difícil. Irmãos, o texto que nós lemos é uma orientação de um pai amoroso. Irmãos, eu já ouvi isso aí, mas secularmente. Ninguém quer ver mais o seu sucesso do que o seu pai. Ninguém quer ver que você tenha mais sucesso do que ele, do que seu pai. Seu pai fica feliz quando você tem sucesso. E é assim Deus com cada um de nós, irmãos. Se Deus está falando, vamos obedecer. Vamos obedecer, porque senão a queda é grande. Aconteceu com o homem, o rei mais sábio que existiu, que foi Salomão. Que se arrependeu, mas também sofreu, porque ele foi e adulterou com a mulher de outro. Então, irmãos, nem Davi foi tão sábio, isso aí. Mas, irmãos, nós temos o manual da vida, que é a palavra de Deus. Nós devemos buscar a orientação dela e seguir e obedecer, porque ali é Deus falando conosco. Quando eu me desvio disso aqui, com certeza vai dar ruim.
Vai dar ruim. Ah, mas ninguém está vendo, eu vou fazer escondidinho. Vai dar ruim, Deus está vendo. Deus está vendo. Então, tomemos cuidado. Irmã Silvia, quer comentar? Só um minutinho. Bom dia, irmãos. Wanda, eu estava aqui pensando, né? O homem mais sábio foi Salomão. Ele pediu sabedoria a Deus. E mesmo o homem mais sábio se afastando de Deus, não é nada. E as pessoas, né? E eu conheço gente, assim, hoje em dia, assim, pessoas que não é sábia, às vezes não sabe nem ler e dá tantos conselhos para você bom através do Espírito Santo que toca, né? Então, o importante não é a sabedoria, é ter Deus no coração. E a gente conhece também, tem pessoas que começam a estudar tanto a Bíblia, tanto, esses teólogos, né? Tem uns teólogos que começam a estudar tanto a Bíblia que no final acaba desacreditando das coisas que estão na Bíblia. Então, gente, a gente tem que pensar que tudo vem de Deus. Se Deus não está naquilo, não adianta nada, né? Isso eu fiz pensar isso daí agora, né, de Salomão. Pediu tanta sabedoria e, no final, se afastou de Deus. Isso. A sabedoria aí que o texto fala, como a irmã Silvia falou, tem muita pessoa que intelectualmente ela não tem escolaridade, mas ela é sábia, porque ela teme ao Senhor. Então, irmãos, não adianta vir, eu tenho graduação e pós-graduação. Muitas vezes eu não vou ter o que você precisa. Mas se você conversar com uma irmãzinha que já tem bastante experiência, mas ela teme ao Senhor, que é o principal, ela vai te orientar de forma correta. Não se engane, é como a Silvia falou, às vezes a pessoa não tem escolaridade nenhuma, mas ela teme ao Senhor. Ela teme ao Senhor. Nós sabemos que o país mais desenvolvido do mundo, todos, presidente republicano ou democrata, eles buscam orientação em um pastor, alguém que teme ao Senhor. É por isso que é a nação mais poderosa do mundo, tá? Então, não interessa se eu tenho isso, pós-graduação, MBA, não. Busque alguém que você sabe que tema ao Senhor. Temer ao Senhor, irmãos, é saber que tem um Pai amoroso no céu e vai obedecê-lo, porque se pisar fora da faixa do que Ele falou, vai dar ruim. E Deus, irmão, por amor a nós, Ele não nos fez robôs. Ele deixa você ter o seu livre-arbítrio. Mas Ele fala, se você for por aqui, você vai se dar mal. Então, irmãos, ouçamos a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Quando a gente vai fazer alguma coisa, toca no seu íntimo. E se você faz consciente de que está fazendo o contrário ao que o seu pai tentou fazer. Então, temor de Deus é isso, reverência, é moderação, é sensatez, é saber que Deus está falando para eu ir por aqui, eu não vou por ali. E os perigos, irmãos, o homem mais sábio, o rei mais sábio que existiu, mesmo assim, por causa de rabo de saia, ele permitiu que no reino dele tivesse essas adorações, esses deuses. E aí Deus falou para ele, por causa do que você fez, eu vou tirar o reino de você. Mas não vai acontecer no seu tempo, não. No seu filho vai acontecer. Aí Jeroboão entra na história, Roboão, aí os irmãos sabem o que aconteceu, não é? Bom, Milton. A história do rei Salomão é uma história muito linda, os irmãos, todos nós conhecemos, né? Ele teve aquele privilégio de ter o pai dele, Davi, rei, né? Nós vemos hoje na Inglaterra, que ainda continua reinado, né? Príncipe Charles, aquele pessoal todo, né? Mas Salomão, ele errou, mas sabendo que errou, porque Deus já havia, antes de ter dado a sabedoria a ele, todo o conhecimento, eu tinha falado para ele, cuidado, você terá muitos privilégios como rei, né? 1000 mulheres não é brincadeira, irmãos. Não é que
Não é que o irmão rei, não é que o rei Salomão, cada dia ele ia ter uma mulher. Não, não é nada disso, irmão. É que os reinados antigamente era assim. Ele tinha aquelas mulheres para representar para o mundo inteiro que ele era poderoso, somente isso. Mas ele teve, no antepassado, o pai dele deu mau exemplo nessa área. E era para ele ter vigiado, né? Então é isso aí, irmãos. Às vezes o pai, a mãe lá atrás, faz algo que vai refletir no filho lá na frente também. É isso aí, irmão Milton. O filho, ele segue e ele vê muito o pai dele. Ele olha, ele observa e ele vai absorvendo aquilo ali que ele está vendo do pai dele e acontece essas coisas, né? Vamos lá. No versículo 9, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em doutrina. Nós vemos várias orientações. Não repreenda a pessoa que é tola, porque ela vai ficar brava com você. Quem que é ele para falar comigo isso aí? Quem que é ele para tentar me dar uma lição de moral? Não é assim que a gente vê? A Bíblia não está certa? Mas agora dá instrução ao sábio. Poxa, eu não tinha visto dessa forma. Eu vou seguir. Nossa lição. O aluno será capaz de todos. Vamos lá? Aí temos uma pessoa em reverência, né? Olha que bênção, né? A inteligência artificial, né? Você pede para ela a imagem, ela faz para você. Aí não precisa pagar, no seu celular tem. Não precisa pagar para ninguém para ter, né? Como nós vimos, sabedoria é prudência, moderação, temperança, sensatez, reflexão. A nossa introdução. Aristóteles, filósofo grego, relata que a esposa de Herion, rei de Siracusa, certa vez perguntou ao poeta Simonides: o que vale mais, ser rico ou ser sábio? Simônides respondeu com ironia: ser rico, sem dúvida, pois sempre vejo os sábios baterem à porta dos ricos e nunca o contrário. Por que será que os sábios batem à porta dos ricos? Aí um filósofo, ouvindo isso, comentou que os sábios procuram os ricos, porque eles sabem do que precisam. Do que os sábios precisam? Enquanto os ricos não procuram sábios por não conhecerem suas verdadeiras necessidades. Então, quem que é sábio, irmãos. Ele sabe porque está batendo na porta do rico, só que o rico não vai atrás dele porque ele não sabe as reais necessidades dele. Só objetos. Porque ele acha que aquilo ali é o suficiente, né? Só para lembrar, filósofo, do grego philos mais sophos, significa literalmente amigo do saber ou amigo da sabedoria. No sonho de Salomão, registrado em 1 Reis 3, Deus lhe oferece qualquer coisa que deseje. Em vez de pedir riquezas, longevidade ou vingança contra os inimigos, Salomão pede o quê? Deus atende seu pedido e lhe concede um coração sábio e inteligente, tornando único em sabedoria entre os reis, a ponto da rainha de Sabá trazer várias riquezas ao reino de Israel, ouro. E esse homem recebia muito ouro, irmãos, a ponto de falar que lá na casa do campo não tinha nenhum vaso de prata, porque prata para ele não era como se fosse nada, de tanto ouro que esse homem recebia. E nós vemos algumas pessoas que falam que ele teve um negócio ali com a rainha de Sabá e tal, né? Porque quando os historiadores, pesquisadores, eles analisam o DNA do povo etíope, que é de lá que vem a rainha de Sabá, verificam que tem DNA judeu ali. Então, é sinal que ele teve, sim, relações com a rainha de Sabá e teve descendência ali com ela.
Olha, 700 mulheres, ainda teve outra. Rapaz, é muita mandrágora, né, irmãos, para o homem desse ter essa disposição. A sabedoria em Provérbios. O termo hebraico para a sabedoria é Hokmah. O livro de Provérbios foi escrito para abordar toda a experiência humana. E seus primeiros versículos destacam diversas finalidades. Em Provérbios capítulo 1, do versículo 1 a 7, no versículo 2, ensino e palavras de inteligência. No versículo 3, bom proceder. No versículo 3, ainda justiça, juízo e equidade. No versículo 4, prudência. No versículo 4, ainda conhecimento e bom siso. No versículo 5, habilidade. E no versículo 7, temor ao Senhor. E temor do Senhor, mais enfatizando, irmãos, temor do Senhor é reverenciar o Deus a quem você serve e obedecê-lo. Como o irmão Valmir falou, por amor. Se eu tenho reverência a esse Deus, eu tenho de obedecê-lo por amor, porque vai fazer bom para Deus? Vai fazer bem para mim. Deus está me orientando, filho, vai por aqui, ó. Vai por aqui, faça isso, faça aquilo. Isso é temor ao Senhor, não é ter medo de Deus, é um respeito reverente. Eu respeito Deus tanto que eu vou obedecê-lo. Eu vou obedecer e seguir o que Ele está me pedindo. De acordo com o professor Davi Merck, a sabedoria possui também algumas características. Lê lá, por favor, Mamire. A sabedoria começa com um relacionamento com o Criador, o que inclui profundo respeito e reverência, temor do Senhor, amor e realidade, e lealdade. A sabedoria origina-se em Deus, que usou para criar o universo. Provérbio 8, 22 a 31. Muito obrigado, irmã Miriam. Vamos abrir lá em Provérbios 8, 22 a 31. Provérbios 8, 22 a 31. Vou pedir aqui que o irmão Milton faça essa leitura. 22 a 31, irmão Milton. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes das suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismo, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos solteiros eu fui gerada. E ainda ele não tinha feito terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não ultrapassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Obrigado, irmão Milton. Quem que gerou a sabedoria, irmãos, que o texto falou aí? Foi Deus, irmãos. O quão maravilhoso Deus é. Ele gera a sabedoria. Né? E essa sabedoria são as leis que regem todo o universo. Então, tudo anda conforme Deus ordenou. Certa vez aqui o Valdilson falou aqui numa aula, irmãos, se a terra for um pouquinho mais para lá perto do sol, já não é mais possível a vida aqui, porque fica insuportável. Então Deus ele fez tudo ali
com a ajuda da sabedoria que ele criou, e tudo funciona perfeitamente, porque todas as coisas criadas por Deus obedecem a Deus. Só que o ser humano tem o livre-arbítrio. Ele, às vezes, ele não obedece a Deus e dá ruim, né? A sabedoria divina atinge seu auge na pessoa de Jesus. Ali o texto vai falar que repousa sobre Jesus toda a sabedoria, em Colossenses 2:3. O homem não adquire sabedoria geneticamente, ou seja, o pai é sábio, o filho vai ser sábio. Não é assim. Mas pela atenção ao ensino e à caça. A caça de quê? De animal? Não. A caça, a procura de sabedoria. Tá? Provérbios 2, de 1 a 5. A sabedoria não bate com a lógica humana. Abra lá em em 1 Coríntios 3, 19 e 20. Isso. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Amém? Então, o sábio para o mundo não é nada para Deus. A fraqueza de Deus é mais forte que o forte humano. Para obter sabedoria divina, preciso desconfiar do meu próprio entendimento e confiar em Deus. Abra lá em Provérbios 3, versículos 5 ao 8. Não, eu calculei, eu planejei, eu fiz aquilo e outro, e vai dar certo. Ele nunca coloca Deus na equação. Provavelmente corre um grande risco, não é regra que vai dar errado, mas se ele não coloca Deus, irmãos, é muito complicado. Irmão, quer ler, irmão Virgulino? Provérbios 3, versículos 5 ao 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhecendo-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará tuas veredas. Não sejas sábios dos seus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeiteis a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai o filho a quem quer bem. Obrigado, irmão Virgulino, amém? Irmão, o texto falou tudo, né? Eu não posso confiar só em minha sabedoria, eu também tenho de colocar minha confiança em Deus. Eu desconfio de mim. Nossa, eu fiz, vai dar certo, tal. Mas eu coloquei diante de Deus o meu plano. Nós temos a quem recorrer. Nós não somos esse povo que não tem um Deus, que fala que não existe Deus. Nós temos a quem recorrer. Irmãos, cada partícula do universo foi criada por esse Deus. Tudo funciona porque Ele colocou ordem a todas as coisas. Funciona do jeitinho que Ele colocou até hoje. E eu não vou pedir orientação para esse Deus, o grande arquiteto do universo. Deus é ser muito confiante, né, em mim mesmo, né? Sou besta, né? Vai se lascar. É verdade. É isso aí, é isso aí. Irmão Valdilson. Nosso segundo ponto, como se adquire sabedoria. Wanderson, na verdade, eu tenho um desejo no meu coração, e peço até a Deus que nos ajude com isso, que eu tenho
de um dia, ainda aqui nessa igreja, convidar algum pastor na área da ciência, assim, pessoa que realmente ele conhece, tudo isso que você está falando, para que venha um dia na igreja, que a igreja convide, a gente pode convidá-lo, por exemplo, um domingo como esse, e nós, irmãos, assumimos um compromisso de chamar todas as pessoas que nós conhecemos, chamar pessoas mesmo, vai ter um palestrante que vai falar sobre isso, sobre criação, sobre células, sobre criacionismo, sobre evolução. Sabe que é um tema assim, Vânia, quando você vê pessoas que têm um conhecimento científico e depende de Deus, cara, é um negócio fabuloso. Os irmãos, eu não sei se os irmãos têm um hábito de ler artigos científicos, coisas dessas situações assim, que a sua visão em relação a Deus, cara, não fica somente a coisas antigas, assim, sabe, Vânia? Que a minha avó falou, que a minha avó falou. Não, é atualidade, é ciência atual, 2025. Aí você fica encantado, sabe, com esses relatos que falam, Deus é Deus mesmo, não adianta. Então eu tenho esse desejo no meu coração, quem sabe Deus permita a gente consiga fazer isso, trazer uma pessoa renomada aqui na nossa igreja, escritor, um cientista aí para vir aqui falar. A Conjob, irmãos, a Conjob na pandemia, os jovens da Igreja Batista do Estado de São Paulo, eles levaram um professor da Unicamp, o nome dele é Marcos Eblin. Esse camarada também, ele é formidável. Se esse camarada viesse aqui um dia, olha, e só tinha jovens, mas quem sabe, os irmãos possam orar, quem sabe um dia, né, a gente possa ver e vir aqui para poder a gente louvar a Deus e confiar mais no Deus da criação. Obrigado, irmão Valdilson. Tinha um cientista também, né, que os pastores foram no congresso, ele estava lá, que criou aquele site Universo Criacionista. Ele faleceu recentemente. Adalto, né? Isso. Ele trabalhou na NASA. E ele cria na fé, ele tinha fé, porque ele foi cientista, ele sabia os dados científicos e sabia que era possível o que a Bíblia estava dizendo. Vou passar para o irmão Valmir, depois a irmã Mia. Eu acho que não eu observando aqui, e algo me chamou muito a atenção, que é algo que eu gosto, que eu amo de fazer, e o meu prazer é que todos os meus irmãos o fizessem, né? Se fala muito de Malaquias 3:10, e aqui veio novamente 3:9 em provérbio, que fala assim, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, ou seja, o dízimo. O dízimo é um ato de bênção e é um ato de privilégio tão grande do ser humano para com Deus e de Deus para com o ser humano, porque sem os valores você não tem vida. Mas antes de você ter vida, você foi abençoado por Deus com 100% de tudo, porque tudo era dele. Da mesma forma que ele fez para com o filho, se esvaziou de tudo, 100% e deu para o filho, ele também nos dá em ganho. Então, eu acho muito lindo quando chega a tal data da minha vida e eu venho com prazer, com amor, com dedicação, porque eu não passo fome, porque eu vivo, porque eu respiro, porque eu tenho o que doar. A palavra de Deus fala, é melhor você doar do que você receber. Em tudo na sua vida. Se dedique, doe a sabedoria, doe o amor, doe a prudência para alguém, que ali você está se enriquecendo das providências de Deus. Então era só isso. Obrigado, irmão Valmir. Bom dia, irmãos. Voltando no assunto aqui do nosso irmão Valdilson, tem que ter certeza se esse que ele fala sobre ciência, que é muito estudado, se ele era um cristão antes, né? Ou, né, verdadeiramente era um cristão, porque a pessoa, quando estuda muito, chega nessa parte de ciência, nós sabemos, né, Wanda, que ele já não tem aquela fé em Deus, né? Muda tudo. Então, essa pessoa já tem que vir, né, do conhecimento bíblico. A nossa amiguinha aqui estava falando, tomara que ele seja um batista, né, que ele venha a ser, porque realmente é verdade. E quanto àquele outro papo, assim, um dia eu falei para alguém da minha família, né? Agradeça a Deus, meu irmão, pela sua saúde, né, pelo seu trabalho.
Sabe porque ele falou, eu que não trabalho não para ver se Deus vai me dar alguma coisa, está entendendo? Ele esqueceu, você está trabalhando, se tem saúde, é Deus que deu. Então eu falei, agradeça a Deus por que você tem. Eu que não corro atrás não trabalhar para ver se Deus vai me dar alguma coisa. Olha, e um dia criou na casa de Deus. Isso não quer dizer porque os nossos filhos estão ali, que eles são cristãos. Enganoso é o coração, né, irmão? Obrigado, irmã Miriam. O certo é que se nós não trabalharmos no emprego que Deus nos abençoou, que nós temos, nós não vamos receber nada. E Deus não quer filhos largados, né? Ele quer filhos que honrem a Ele no trabalho. Lembra que nós aprendemos aqui, nós somos cristãos trabalhando como engenheiro, trabalhando como comprador, vendedor, trabalhamos como um supervisor. Nós somos primeiramente cristãos e nós temos de honrar a Deus com o nosso trabalho. Aí Deus vai abençoar que nós vamos prosperar. Vamos lá. Ponto 2. Como se adquirir sabedoria? A sabedoria é para qualquer pessoa que a deseja, ao mesmo tempo tem um preço. Primeiro, a fonte de sabedoria é Deus, Provérbios 2:6. Deus pessoal, santo, justo e reto. Sua sabedoria é dada àquele que pede e a busca. Tiago 1:5 diz o que lá, irmãos? Vamos lá ler todos? Amém? Tiago 1:5. A sabedoria está reservada aos retos, ou seja, para aqueles que se desviam do mal. Todos. Amém? Guarda a vereda do justo. Irmãos, aquele que segue a Deus, aquele que faz tudo o que Deus pede, ele vai se dar mal na vida. Você está fazendo, você está obedecendo a Deus. Você tem certeza que Deus está com você e Deus está ali feliz. Olha, que bênção, meu filho está me obedecendo. Você acha que ele vai se dar mal na vida, irmãos? Não vai se dar mal. Olha lá o versículo 8. Guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. 3. A sabedoria é para os que temem ao Senhor. A verdadeira sabedoria começa com temor ao Senhor, é o que nós falamos no início. Se eu temo a Deus, eu tenho reverência por Ele, eu vou obedecer o que Ele está me pedindo. Isso é temor ao Senhor. Embora os astrólogos da Babilônia fossem chamados de sábios, quem que foi o verdadeiro sábio? Daniel, né? Quem se considera sábio aos seus próprios olhos não alcança a verdadeira sabedoria, pois perde a humildade de aprender. Eu já sei tudo. Estudei em Harvard, para que eu vou lá em Vila Rosa aprender com aquele povo doido lá que fica lendo aquele livro antigo? Se eles perdeu a humildade em aprender, nós temos de orar para que ele entenda e reconheça a Deus. Ao pensar que já chegou ao seu destino, ou seja, já está lá no topo, cria um obstáculo para si mesmo e deixa de crescer. Provérbios 3:7 diz o quê? Romanos 12:6. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, não estejam dispostos a associar-se a pessoas de mas estejam dispostos, vamos de novo, vai. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios ao seu próprio entendimento, aos seus próprios olhos, né? Aí o mundo corporativo fala, né? Você é a média das 5 pessoas que te rodeiam. Você não pode andar mais com aquela pessoa humildezinha lá.
seu objetivo é ter dinheiro, anda com as pessoas que são ricas. Vê o que eles estão fazendo. Olha como eles são entendidos, como eles conseguiram. Irmãos, não caiam nessa lábia. Não caiam nisso aí. Lembra que o texto que nós lemos? A sabedoria do mundo é loucura para nós. É isso aí. Mas você vai andar com pessoas temente a Deus, né? E tem pessoas no nosso trabalho que a gente sabe que não é cristão, mas ele tem sabedoria. Ele não trai a mulher, ele não bebe porque sabe que faz mal. E a Bíblia fala de uma família e mostra o povo de Israel. Eu não lembro o texto que está, mas ele fala, olha aquela família. Não bebem, trabalham, ajudam o pai. Totalmente diferente do que vocês estão fazendo comigo. Deus repreende, mesmo a pessoa não conhecendo a Deus, ela tem isso de berço, não é verdade? Então, está dentro dela esses princípios que são normativos para todo o universo trabalhar em harmonia, né? Então, a gente tem sabedoria para escolher com quem a gente anda, não tem? Desculpa, era para todo mundo dar. Uma vez, quando o senhor na congregação, ele falava assim, sabe, ele semeia, ele falava sumeia. Mas aquele homem escutou uma mensagem tão grande que até hoje eu não esqueço. Não falava palavras bonitas, mas aquilo que Deus colocou, sabe, do jeito que ele fala, até hoje. Eu falei, que mensagem, sabe? Não tinha que tudo, mas aquela simplicidade passou algo tão grande assim para nós, foi maravilhoso. Ficou na minha cabeça aquele irmão. Não tinha estudo. Esse ditado é secular, né? Que você é o resumo das 5 pessoas que te rodeiam. Eu faço uso disso para a minha vida. Eu faço. Mas, na minha interpretação, vou buscar pessoas sábias para eu tentar ser a sexta sábia. Vou buscar pessoas retas para eu ser a sexta. Então, acho que é a interpretação. Eu ainda uso. No mundo secular, eles dizem no caso de prosperidade, né? E com relação a erros de português, eu sou uma pessoa bem chata para português, né? Mas eu acredito que Deus tem tocado no meu coração de que as pessoas que falam o português não tão correto são mais sábias até, né? Então, me incomoda um pouco o erro de português, mas Deus tem trabalhado isso em mim. É isso aí, é isso aí. Eu tenho um amigão, ele já veio aqui muitas vezes, o Ivan. Ele nos chamou para ser padrinhos de casamento. Porque ele viu o respeito que eu e a Xanda tinha por ele e pela esposa. Quando eles passaram um momento de dificuldade, eles chegaram a se separar, mas quando eles pensaram em separar, quem que foi na casa deles? Eu e a Alexandra. Mesmo assim, eles resolveram separar-se. Aí voltaram, reataram, casaram. Vamos formalizar. Está tudo errado na nossa vida. Vamos formalizar? Vamos chamar o Wanderson e a Alexandra para ser padrinhos. Aí ele falou, Wanderson, preciso conversar com você. Beleza. Daqueles todos padrinhos que eu chamei, os únicos que ainda estão casados são vocês. Aí se você vê, todos tinham prosperidade. Um, inclusive, é sócio de uma produtora que faz trabalho para a Rede Globo. Tem uma empresa aqui no Jordanópolis, o outro. Para a prosperidade, essas pessoas, você observando, o que ele fez? Ele fez assim, um cara focado, mas ao mesmo tempo traía a esposa. Não é pessoa para eu andar, né? Então, irmãos, busquemos pessoas temente a Deus para ser. Isso me gerou muita alegria. Eu comentei com a Alexandra isso daí. Eu triste pelos casais que se desfizeram, né? Inclusive até entre os padrinhos, sabe? A mulher de um adulterou com o esposo da outra. Horrível, irmãos. Né? Irmão Valmir. Vamos lá, estamos atrasados. Irmão Wanderson, o que me chamou muita atenção sobre essas comparações é justamente isso. Que a partir do momento que você tem a responsabilidade e diz que é filho de Deus, você tem, é a obrigação sua de abreviar certos tipos de amizade e convívio.
Minha irmã, ela bebe, meu cunhado bebe. A partir do momento, antes de eu citar para a população que eu era filho de Deus, na minha casa não entrava mais. Ah, mas eu não posso levar. Você não pode porque o dono da casa não bebe e ele não aceita. Ou seja, já fui podando desde antes para que as pessoas respeitassem o meu convívio. Como eu não bebo, a minha esposa já era evangélica e minha geladeira ia estar cheia de cerveja, cheia de bebida. Não. Eu renunciei o meu filho, para quem não sabe. Ah, então eu vou para casa do meu tio. Você pode ir para debaixo da ponte, para onde você quiser, mas na minha casa, bebida não entra. Deus não me deu filho para beber. Eu te criei com chocolate, com leite, não foi com bebida. Até entendo e compreendo, porque você disse que gosta, mas fora da minha casa. Eu admiro muito e eu conheço pessoas, eu sou evangélico, mas eu não posso fazer isso com minha irmã, com meu irmão. Na minha casa, simplesmente, a ordem primeira de Deus é minha. A bênção é minha, a família é minha, a casa é minha, a vida é minha, a escolha é minha. Então, tudo eu chamo para mim. E a minha vida já melhorou e tende a melhorar mais ainda, porque eu não uso isso de ignorância. Eu uso isso com a palavra sabedoria e obediência. Obrigado, irmão Valmir. É isso, irmãos. A gente convive no meio deles. A gente não pode simplesmente, eu não quero falar com você mais. Mas você é um farol. Você é um farol que atrai pessoas a Jesus Cristo. O seu modo de vida, no seu trabalho, na escola, eles vão enxergar a diferença em você, vão ver coisas boas. O que o Ivan falou para mim me encheu de alegria, porque eu falei, poxa, está dando certo. Pessoas estão vendo na gente referência cristã e estão seguindo o casamento, né? Isso nos traz alegria. A irmã levantou a mão, a irmã Sueli? Não? Alguém levantou a mão? Então vamos lá, que nós já estamos atrasados. O tema é bom. O temor do Senhor é essencial para entender o livro de Provérbios, embora seja um conceito abstrato e difícil de definir. Tentar explicá-lo de forma excessivamente, olha lá o que os irmãos falaram, vamos estudar, vamos ler, vamos não sei o que lá, e não vamos orar, só vamos ler e estudar com a inteligência humana. O que acontece? Pode destruir, como aconteceu com a criança que, ao dissecar um sapo para entender o seu funcionamento, acabou matando ele. Charles Wright, na Bíblia anotada, diz: reverência que se expressa em submissão à sua vontade através de um relacionamento correto com Deus. Isso é sabedoria. Derek, os relacionamentos de reverência, dependência, fidelidade e amor ao Senhor são características daqueles cujos pecados são perdoados. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Provérbios 16:6. Bruce Waltke acrescenta: o temor do Senhor é aceitar pela fé a revelação objetiva de Deus, porque alguém crê que Deus pretende cumprir suas ameaças, tanto quanto as suas promessas. Pai não fala, filho, vai para aqui que você vai dar bem, mas se você não obedecer, você vai apanhar. Não é? Deus não bate em ninguém, irmãos. O homem, ele pega o caminho, ele vai se estrepar, e ele fala, Deus está me castigando. Não, você que escolheu. Né? É isso que ele está falando. J. Lee, na International Standard Bible Encyclopedia, afirma: a santidade de Deus, que encontra o homem pecaminoso, cria esse temor, ou seja, essa reverência. Mas a graça e o perdão de Deus transformam esse terror em reverência. D.B. Funderburk destaca que a majestade de Deus desperta no ser humano um sentimento de reverência, semelhante ao que se sente diante da imensidão da natureza, como uma cachoeira, o céu estrelado ou o mar. Essa grandeza divina deve nos inspirar verdadeira adoração e uma experiência do sublime, como expressa o Salmos 8. Irmãos, toda vez que minhas filhas eram crianças, lá no meio da praia, assim eu entrava na água. Olha, filha, lá embaixo, olha,
quem que fez isso daqui? Aí a Gabriela até perdia para assim, ai pai, foi Deus, você já falou que foi Deus, mas não, olha que maravilha. E eu falava para as duas, é contemplativo, irmãos, a natureza, aquele mar maravilhoso, você fala, meu Deus, como que poderoso dessa forma, e nos satisfaz, e você fica boquiaberto com o tamanho e o poder, não é? É. A sabedoria está aí, ó. Você vai até aqui, acabou. E obedece, e obedece. Nadar, né? O irmão Valdilson tenha falado a água gosta daqueles que, né, foge dela, não sei, sobre o, né? Salmos 8, 1-4. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que sou eu, que é o homem, para que com ele te importes? Quem que é Wanderson na fila do pão, irmãos? Ninguém, mas Deus me ama de uma forma. Quem que é o Nelson? Mas ele não precisava do Nelson para ser feliz, mas quando ele fez o Nelson e é filho dele, ele não consegue viver mais sem o Nelson. Olha o tamanho do amor de Deus por nós. É surreal. E o filho do homem, para que com ele te preocupes. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque é a chave que revela os segredos do universo e conduz a uma vida bem-sucedida. Como eu falei, lembra disso, irmãos? A única pessoa que quer ver que alguém tenha mais sucesso que ela é seu pai. Deus, Ele espera que nós sejamos muito felizes nessa vida. E como nós vamos ser muito felizes nessa vida? Obedecendo a Ele. Quando nós obedecemos a Deus, tudo vai bem na nossa vida. O temor do Senhor em Provérbios tem as seguintes características. Não vamos ler todos os textos porque não dá tempo, tá? Valorizar e buscar sabedoria, conhecer a Deus, ser humilde diante de Deus, obedecer à palavra de Deus, odiar o pecado, respeitar autoridades constituídas por Deus. Resultado do temor ao Senhor. Aqueles que temem ao Senhor experimentam as bênçãos a seguir: sabedoria, segurança e tranquilidade, entendimento, justiça, juízo e equidade, vida prolongada, livramento do mal, prosperidade e honra. Não sofre as consequências da morte ou perdição por ter abandonado o Senhor. Não sofre inquietações. Nós temos aí um cabeça dura e uma mente aberta. O cabeça dura é egoísta, ele se acha sempre de tudo. O mente aberta, ele observa tudo o que acontece. O cabeça dura, ele é o dono da verdade. O mente aberta aceita conselhos e repreensões feitas com amor. O cabeça dura, como líder, ele é ditador. Quem gosta de trabalhar com uma pessoa assim, ditador? Você vai fazer, não, mas não faz sentido, mas porque eu estou mandando. Quem gosta de trabalhar com alguém assim? O mente aberta analisa e pondera antes de tomar uma decisão. O cabeça dura jamais aceita a crítica. Quem é você para falar isso para mim? Você não sabe nada, cara. O mente aberta busca a sabedoria, evitando agir por impulsos. O cabeça dura não ouve conselhos, acha que não precisa. O mente aberta cuida da sua saúde, desvia-se dos vícios. O cabeça dura é vingativo, guarda mágoas e rancor. O mente aberta sabe perdoar, por isso não é rancoroso. O cabeça dura
Zomba do que não entende. O mente aberta enfrenta tudo com seriedade e responsabilidade. O cabeça dura humilha e insulta para se defender. Você não é nada. Eu estudei ali. Você fez esse cursinho de verão aí, quer falar comigo. E o mente aberta age com sinceridade, sem precisar atacar. O cabeça dura não tolera o erro alheio, como se ele fosse o perfeitão. E o mente aberta compreende as falhas das pessoas. O cabeça dura nunca reconhece o seu fracasso. O mente aberta anda por caminhos verdadeiros para não falhar. Como nós falamos, aquele que obedece e segue os caminhos, ele não vai tropeçar. Tem que obedecer a Deus. Quarto e último ponto, o mente aberta versus o cabeça dura. Provérbios 9 apresenta uma alegoria em que tanto a sabedoria quanto a loucura convida pessoas para um banquete. A loucura leva os tolos à ruína, enquanto a sabedoria oferece entendimento e uma nova chance de vida. Reconhecendo o cabeça dura, ele se acha o centro do mundo, julga-se o dono da verdade. Quando chega à liderança, age como ditador e é perigoso. Jamais aceita críticas, tem dificuldade em ouvir conselhos. É vingativo, guarda rancor eterno, zomba do que não entende, usa do insulto e da humilhação como armas de defesa, é intolerante com o erro alheio, nunca reconheceu o seu fracasso. O mente aberta, a pessoa sábia. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna-a mais sábia. E tudo que você diz a uma pessoa direita aumenta a sabedoria dela. O mente aberta. Quem tem a mente aberta ouve e observa tudo com atenção. Aceita os conselhos, as repreensões feitas com amor, analisa os fatos antes de tomar uma posição, prefere ser guiado pela sabedoria em lugar dos impulsos, cuida melhor da saúde e não se entrega a vícios, não alimenta o ódio e o rancor, pois sabe perdoar, leva a vida a sério e com responsabilidade e empenha-se em andar nos caminhos verdadeiros. Concluindo, você me pergunta, onde andam estes sábios para que eu ande com eles? Eis a resposta, ande com o livro de Provérbios. Faça isso, irmãos. Amém? Alguém quer comentar mais algo? Mandane. É a Silvia? Eita. A Silvia gostaria de participar lá da Tailândia e ela está colocando assim. Às vezes as pessoas confundem conhecimento com sabedoria. Sabedoria é diferente do conhecimento. Conhecimento você pode adquirir estudando, mas a sabedoria só vem de Deus, que é a capacidade de aplicar o conhecimento. Um exemplo, o fariseu tinha muito conhecimento da lei, sabiam todos os tipos de mandamentos. E ela deu outro exemplo. Conhecimento é saber que devemos perdoar. Sabedoria é liberar o perdão e deixar Deus curar o coração. Perfeito, né? Concluiu. Fechamos com chave de ouro. Quem quer falar mais? Obrigado, irmã Silvia. Comentando o que a irmã Daniela falou, o servo Jó, ele procurou a sabedoria de Deus. Tanto é que o primeiro capítulo lá, ele fala, o homem temente a Deus que desviava-se do mal. Então, o servo Jó, desde o primeiro capítulo até o último capítulo, nós vemos que ele era uma pessoa que o livro de Provérbios estava dentro dele. Tanto é que os amigos, muitos o criticaram, né? Eles não tinham a mente aberta, mas ele tinha a mente aberta, né? Alguém quer mais falar, irmãos? Então, sou o primeiro e último. Vamos orar, então. Vamos agradecer a Deus, né? Pai querido, muito te agradecemos, Pai,
por esse tema que nós estudamos hoje. Muito te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor, meu Pai, apesar de ser tão poderoso, um Deus tão maravilhoso, que criou todas as coisas que existem, meu Pai, o Senhor se importa com cada um de nós. O Senhor se importa com cada um de nós a ponto de ter nos deixado orientações. Orientações essas, meu Pai, que fazem-nos ter uma vida tranquila, uma vida sossegada, meu Pai. Mas, meu Deus, por diversas circunstâncias, muitas das vezes, assim como foi com Salomão, nós nos desviamos. Mas, meu Deus, pela sua misericórdia, nós não somos consumidos. Meu Pai, nós pedimos que o Senhor tenha, assim como o Senhor tem tido, muita misericórdia por cada um de nós, porque nós somos tão falhos, meu Pai. E, meu Pai, se num momento nós estivermos desviando da Tua palavra, das Suas orientações, meu Deus, que o Seu Espírito que habita em cada um de nós, assim como já tem feito, meu Deus, fale tão alto no nosso íntimo, que nós voltamos à Sua perfeita vontade. Meu Deus, que cada um de nós aqui possa andar no temor do Senhor, com sabedoria, meu Pai. Abençoa também a nossa irmã Silvia, que está ali na Tailândia, meu Deus. Que o Senhor possa dar a alegria dela de ver a sua casa servindo ao Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, e que cada um aqui volte logo mais para os trabalhos da sua igreja. Abençoa, meu Deus, o irmão Valdilson na sua recuperação, que em breve ele esteja aqui dando a lição também. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Próxima lição, ética, o comportamento do cristão. Valdilson já? Já está pronto.